Olá a todos, bem-vindo a mais um videocast nosso. Hoje o Tourquest, a gente está aqui com a professora Patrícia Basinello Zakzuk, é essa mesmo, né? E a gente vai falar um pouquinho de muita coisa aqui. Primeiro, falar sobre saberes e sabores do Pantanal Sul-Mato-Grossense, falar também do projeto Bruarca, que surgiu dessa iniciativa, né? Ok? Então, professora Patrícia, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Bom, primeiro, olá a todos os ouvintes aqui do programa do Tourquest, liderado pelo professor Noslin. Quero agradecer, Noslin, pelo convite e a oportunidade de compartilhar um pouquinho, né, o desenvolvimento dessas propostas, né, desses projetos que culminam aí com um diálogo bem profícuo com as nossas comunidades aqui do Pantanal Sul. Bem, professora Patrícia, primeiro, né, uma curiosidade muito interessante sobre o livro, né? O que seria aí os saberes e sabores do Pantanal Sul? Qual foi a ideia de fazer esse levantamento no Pantanal Sul-Mato-Grossense? Tudo começou com uma relação constituída entre mim e a professora Denise Silva. Eu componho o quadro de professores permanentes do Programa de Pós-Graduação em Estudos Culturais, aqui da UFMS, alocado no campus de Aquidauana. A Denise, ela é presidente do IPED, que é o Instituto de Pesquisa e Diversidade Intercultural, né? Então, ela trabalha já há 14 anos com os povos da região do Pantanal Sul, especificamente no território de Miranda, e ela desde a sua infância, com esse trabalho com os povos, com alguns projetos ligados à educação, né, com esses povos, ela vai ao meu encontro no programa de pós-graduação para uma supervisão de pós-doc. E a iniciativa dessa supervisão é fazer uma catalogação, um mapeamento, uma documentação desses saberes culturais, né, saberes populares dessas comunidades que ela tem envolvimento, principalmente no território de Miranda, né? Então, ela vai ao nosso encontro lá no programa, com uma iniciativa não só de fazer esse levantamento, mas de resgatar um projeto da infância dela, né, que culmina no projeto Bruarca, Vivências Culturais e produtos do turismo de base comunitária. Então, ela vai ao meu encontro na perspectiva de compreender melhor esse universo do turismo, né? E como que por meio do turismo a gente pode aí fomentar, reconhecer e fortalecer os saberes dessas comunidades. Agora, esses saberes que está relatado aí, ele tem uma questão muito específica, né? Porque é em relação às mulheres nas suas comunidades, é isso? Esse primeiro levantamento que a gente fez surge, por exemplo, de um edital, a primeira edição do edital Mulheres da Ciência, que a Universidade lança. Então, em 2020, surge esse edital. E aí, assim, no contexto da pandemia, como a gente tinha bastante dificuldade de fazer visitações nas comunidades, até pelo distanciamento, a gente encontra na oportunidade desse edital de fazer uma divulgação científica. E aí surge, né, nesse diálogo com a Denise, da gente fazer esse primeiro levantamento de autoras mulheres aqui no estado de Mato Grosso do Sul, então professoras, pesquisadoras ligadas a diferentes institutos, né, de pesquisa, que de certa maneira já vêm, né, no seu percurso de carreira, né, de profissionalização, tendo contato com essas comunidades, né? De certa maneira, esses saberes não serem registrados de alguma forma. Então, a gente fez um primeiro catalogamento aí dessas autoras mulheres, né, nesse contexto aqui do estado, e que em alguns desses textos registra esses saberes de povos indígenas, de diferentes etnias aqui do nosso estado, de extrativistas mulheres, né? Tem um contexto também de comunidades quilombolas aqui no estado. Então, a gente fez essa primeira reunião aí, catalogando esses saberes territoriais, vamos dizer assim, né, dessas comunidades que se encontram nesse território chamado Pantanal Sul. Agora, esses saberes, eles têm não é uma questão só, é cultural em geral, mas ele tem uma questão específica. Tem a ver muito com os saberes de saber fazer na questão
do alimento? E é basicamente isso ou não? Envolve outras coisas? Sim, a gente pode, porque chamados saberes e sabores, né? Porque a maioria dessas comunidades, né, a conexão que elas têm, né, com os seus modos de vida, né, com a perspectiva que elas têm, é a ligação com o território, né, com esse ambiente, né, onde elas vivem e aonde elas vivem, elas manifestam seus modos de vida e as suas questões culturais, né? Então, esses saberes são saberes ancestrais, né, que a gente pode perceber principalmente das comunidades quilombolas, comunidades indígenas pertencentes aqui. Então, esses saberes ligados a plantas medicinais, né, o uso e manejo de solos, né, que parte dessa conexão com o território, reflete a sua sobrevivência, né, desses povos, e os sabores, porque muitas dessas comunidades ligadas a extrativistas, a agricultores familiares, elas têm uma relação do uso dos frutos nativos, né, daqui do estado, né? Então, nesses territórios, por exemplo, a presença de produção, né, e coleta e produção do baru, né, da bocaiúva, que também é muito presente aqui no nosso território, no nosso estado, o bacuri, o jatobá. Então, essas comunidades, elas manifestam, né, por meio desse manejo, dessas culturas, né, o que esse alimento tem a ver com o contexto de vida delas, né? E aí também entra em alguns dos textos, por exemplo, a questão da segurança alimentar, e também do fortalecimento dessas questões socioculturais, né? Agora, isso que você está falando do que foi feito o trabalho, ele está embasado aí no turismo com base comunitária, né? Sim. Então, esse modo de produção que elas têm, em alguns lugares, ou com alimento, outras questões, né, ou de saber fazer, ele tem, por um fundo, gerar renda para trabalhar com o turismo com base comunitária, né? Isso. A pergunta é, o que seria, na essência, o turismo de base comunitária inserido nesse trabalho? O que é conceito, vamos supor, de turismo base comunitária? Na literatura, Noslin, aí no campo, né, de turismo, a gente tem, assim como outra concepção, né, a gente tem diferentes visões de turismo de base comunitária, né? Eu gosto de trabalhar com a perspectiva de não encarar o turismo de base comunitária como um segmento de mercado, apesar de que a tendência é nessa perspectiva. Mas a gente, né, gosta de trabalhar com a perspectiva de um movimento de contrarresposta a esse modelo hegemônico que a gente tem padronizado e globalizado da oferta turística, né, que envolve pacotes, né, o turismo mais massivo e tal. Então, o turismo de base comunitária, ele surge, por exemplo, com um pouco nesse movimento de contrarresposta e também para mostrar algumas características específicas, como o protagonismo, né, das comunidades na condução e gestão desse território, da oferta, né, de iniciativas, né, de atrativos turísticos nesse local. Uma gestão coletiva e autônoma dessas comunidades nesse território. Então, algumas particularidades nesse sentido. O próprio reconhecimento, né, desses saberes como oferta turística e vivências, né, nesse território. Então, assim, a infraestrutura ela é encarada de maneira distinta, são pequenos grupos, né, que visitam e tem, no fundo, esses dois vieses aí como perspectiva. O fortalecimento e reconhecimento desses saberes populares, a defesa do território onde essas comunidades estão inseridas, né? Então, isso que é importante ao se falar de turismo de base comunitária, né? O protagonismo dessas comunidades, né? Atuando e conduzindo e assim, fazendo o inventariamento desses... Então, não são agentes externos, né, como a gente está acostumado, por exemplo, a inventariação a partir de modelos padronizados para fazer um inventário dessa oferta turística, né, aplicando, por exemplo,
inúmeros questionários ou mesmo entrevistas para você catalogar isso. O processo é mais de diálogo, de escuta, de compreender essas vivências entre as comunidades. Muito interessante a definição que você deu de turismo base comunitário. É uma visão bem diferente não, mas eu achei muito interessante. Agora, com base nisso, e tua experiência lá no Pantanal com essas ações aí, como que você vê, assim, por mais que seja ainda de forma incipiente a atividade turística, estou falando comercial, ela dá um novo olhar para essa comunidade, essa comunidade se sente valorizada com, vou dizer assim, o pouco que ela faz, essa relação da produção deles com o turista. Para eles é um olhar diferente, eles acham que é uma valorização da cultura deles, é importante para eles isso? Sim, nós acreditamos nisso, é por isso que o desenvolvimento do projeto, né, que é importante ressaltar aqui, né, que baseado nessa relação, nessa primeira catalogação dessa coletânea, surge então o BRUACA, né, que é o projeto que a gente cadastrou no edital da Fundect, o edital universal ODS, que são as vivências culturais e produtos do turismo de base comunitária, que tem qual o objetivo, né, disso? Promover uma iniciativa de turismo de base comunitária nesse território que já é consolidado aqui em termos de turismo no estado, mas ele é consolidado por outras vertentes, principalmente a questão da natureza, né? E por meio desse projeto, a gente quer, a gente vem trabalhando que a perspectiva desse território, por trás, tem gentes, né? Que cuidam desse território, né? E nesse cuidado com o território tem essa cultura por trás, esse reconhecimento cultural do saber, fazer, do modo de vida, né, e desses saberes ancestrais. Então, por meio da iniciativa do turismo de base comunitária, a partir desse viés, né, que a gente colocou aí, a gente acredita que a gente pode ampliar a oferta de turismo do estado, não focada só para a natureza, mas que traga essa potência cultural por meio das vivências culturais dessas comunidades que a gente atinge aí, especialmente no território de Miranda, e os produtos, né, dessas comunidades, né, que tem a ver com os ativos da sociobiodiversidade, o artesanato, né, produzido por essas comunidades a partir desses ativos do território, e de certa maneira aí, fortalecer, né, o reconhecimento delas dos seus próprios saberes. Sim. Então, você citou, disso daí surge o projeto BRUACA, com base na ODS que você citou, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E que seria basicamente o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né? Você uma relação aí de, acho que são 17, né? Não sei, estabelecido... Isso, é uma agenda, né? É uma agenda aí para universal aí para todos os países, para atingir até 2030 uma boa parte dos 17 objetivos, né, do desenvolvimento sustentável. Então, a iniciativa da Fundect em lançar em lançar esse edital universal com essa especificidade, é que os projetos, de certa maneira, pudessem, né, trazer, enquanto resposta, né, enquanto resultado, alguns impactos em cima do ODS, né? Recentemente eu vi que saiu o relatório da ONU, né, falando que para 6 meses da gente completar, né, os 2030, apenas 17%, né, de todos os países atingiram aí os ODS. Então, a gente está longe desse alcance efetivo, né, consistente das nossas ações, mas nesse projeto a gente entra na perspectiva de atender de 3 a 4 ODS, né? O ODS 8 do trabalho decente, né? O ODS 11 e 12, que é o que dialoga bastante com o turismo, a questão dos assentamentos sustentáveis, cidades sustentáveis e a produção e consumo conscientes, o 12, né? E o 15, que tem a ver com a vida, né, nos ecossistemas. Então, como a gente dialoga com territórios, a gente colocou a meta aí alcançar esses objetivos a partir das ações, né?
E nesse edital do ODS, a gente tinha que eleger também qual a grande área em que isso pudesse ser alcançado. E a gente acredita que o trabalho de turismo de base comunitária, o trabalho com iniciativas com comunidades, é uma tecnologia social, né? Porque são esse envolvimento com modelos diversos de narrativas, né, de manejo com o território, reconhecimento desses ativos que... Então, dessa agenda mundial, estabelecida pela ONU um tempo atrás, né, nós estamos aí Sim. a caminho disso, acho que de um bom tempo aí, todos os projetos financiados, ele tem essa perspectiva de atingir um desses objetivos. Você citou 4 ou 5 que teu projeto trabalha, né? Isso, exatamente. E agora... Fiquei curioso saber a questão da tecnologia social que você falou que surgiu. O que seria exatamente tecnologia social? Então, a tecnologia social, ela pode ser compreendida como um produto, né? Assim, um produto material, né? Que envolve a perspectiva social, ou seja, que tem a ver com essas comunidades, né? Locais, comunitárias, enfim, que nasce também de um diálogo aí dentro da literatura, tem um diálogo muito específico com os preceitos da ecologia social, né? Ecologia social e solidária, né? Então, nasce um pouco desse diálogo aí para entender a tecnologia social. Mas a tecnologia social, ela pode ser compreendida também enquanto um processo, não só enquanto produto, mas o processo de conexão dessas comunidades, especificamente com territórios, né? Com meio ambiente, né? Com práticas autossustentáveis, né, de autogestão. Então, no contexto, por exemplo, das nossas comunidades, a gente está vendo, assim, projetos ligados à agroecologia, à agrofloresta, né, de alguns assentamentos, a práticas da casa quintal, por exemplo, dos indígenas, que tem a ver, né, com a conexão das gerações das crianças e das mulheres envolvidas nessas práticas, né, do seu dia a dia. Então, a tecnologia social, ela entra nessa proposta aí. Alguns autores também consideram o turismo de base comunitária como uma tecnologia social, porque lida com esses preceitos de protagonismo, gestão coletiva. Então, por exemplo, um saber de uma determinada comunidade, se ele for bem trabalhado, seja lá um saber de transformar alguma fruta em alimento, num bolo, por exemplo. Isso, E se ela é bem organizada, trabalhada e difundida em outras comunidades, isso é um exemplo, por exemplo? Sim, é um exemplo, porque essa comunidade, né, essa pessoa daquele território, ela tem o conhecimento sobre a produção, ela tem o conhecimento climático também, quando que dá o período de Baru, por exemplo, da bocaiúva, né, a guavira também, que é um fruto símbolo aqui do estado já, com lei. Então, essa relação com o meio ambiente, né, Noslin, assim, eles têm esse saber, né, do momento da produção, do momento da colheita, quais as quebras também, né, de determinado alimento e o subproduto desse alimento, que vem a ser um bolo, por exemplo, cubaru, a base de farinha de jatobá, por exemplo, sucos, né, de araçá e de outros elementos territoriais aí. Agora, com tudo isso aí, com essa base, surge o projeto Bruaca. Bruaca, né? sim. O que é exatamente o objetivo do projeto Bruaca e por que esse nome Bruaca? Então, o Bruaca, ele é uma marca que está sendo patenteada, surge aí, então, a Denise, né, idealizadora dessa proposta. A Bruaca são aquelas malas, né, de couro cru, que são acopladas no lombo dos cavalos aqui do Pantanal e que seguem nas comitivas, né, para conduzir a boiada. Então, surge, né, simbolicamente... Ali essa mala de couro cru, para explicar onde eles levam, eles levam panelas, os alimentos, as roupas, né, para conduzir todo esse período, os longos períodos que eles ficam, né, para parar, acampar, fazer comida e tal. Exatamente. Então surge, né, desse contexto, porque o pai da Denise trabalhava com comitivas, né? Só que no caso do nosso projeto, essa simbologia, né, da mala, que é um símbolo daqui do Pantanal Sul, né?
surge aí esse símbolo para guardar as vivências e os produtos, né, ofertados nesse território que a gente está trabalhando, que é o território de Miranda, com comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas e comunidades assentados. Então na surge nessa... de hoje, a buraca seria uma grande nuvem, né? Sim, uma nuvem de cesta de bens e culturais. Isso, de saberes e tal. Sabores, isso, exatamente. E o objetivo com esse projeto é o quê? Vocês querem descobrir, não sei se é o termo, mas difundir esses saberes entre todo o território pantanal? Qual é o objetivo? O objetivo, por meio, né, de uma iniciativa de turismo de base comunitária, mas acho que a grande proposta, né, é que no contexto do turismo, a cultura, né, e o ativo dos alimentos sejam incorporados enquanto oferta turística, né, e não só ficar marcado pela perspectiva de natureza, né, então a gente quer evidenciar que o nosso estado ele é muito diverso também enquanto comunidades, enquanto povos, né, de natureza tradicional, e que esses povos têm saberes culturais e que a cultura ela pode ser incorporada também a partir desses povos, porque a gente também tem, Noslin, você sabe disso, dentro de um portfólio, né, de pensar a cultura no turismo, os pantaneiros apenas, né? E a figura do homem pantaneiro, do peão pantaneiro. Foi muito trabalhado. Que foi muito trabalhado ao longo do tempo. Um ativo específico da gastronomia relacionado a isso, que é o quebra-torto, né? O macarrão tropeiro. Mas aqui a gente reconhece outros elementos gastronômicos dessas comunidades tradicionais, que não somente é o pantaneiro e a pantaneira, mas são os povos quilombolas, são os indígenas de diferentes etnias, né? Então, assim, dentro do portfólio do turismo, o que a gente reconheceu, inclusive em termos de estudos, e agora há um movimento do Estado em relação a isso, mas que as representatividades dessas diferentes comunidades, elas não estavam sendo inseridas, inclusive, em regimentos de contour. Então, essas comunidades não têm espaços de diálogo nessas frentes, né? Conselho estadual, enfim. Só que elas têm muito a nos ofertar por meio do seu artesanato diverso, né? Que elas já comercializam, e por meio desses ativos ligados a alimentos. Então, se nós pegarmos aí o grande atrativo do Pantanal, fauna e flora, né, que é o que as pessoas vêm ver e gostam. Então, tudo isso, o projeto do Buraca é incrementar essa oferta, né? Incrementar com produtos a oferta, que seja mais consolidado, talvez tenha um maior tempo de permanência das pessoas que possam conhecer essas comunidades, né? Isso, essa foi a grande preocupação que sempre envolveu a Denise, né? Que toda a divulgação e fomento, inclusive de políticas públicas, sempre se direcionou à fauna e flora, né? Do Pantanal. E o que ela coloca é o reconhecimento de que essa fauna e flora, ela tem conexão com essa gente. Né? Então, a oferta, vamos dizer assim, é as vivências com essa gente, né? A partir dos saberes que essa gente tem envolvido nesses territórios. Então, porque, nesse assim, sentido. A gente observa no turismo nesse mais elitizado de fauna e flora, Sim. A gente vê, o primeiro elemento cultural que a gente vê bem inserido é a questão do artesanato, né? Mas é muito além disso daí, né? Sim, exato. Muito além do artesanato. E você não entende o artesanato, porque você vai comprar, por exemplo, em algumas gôndolas da estrada. Nas paradas. Né? Nas paradas, né? Que eu acho que também é uma prática, né? Muito comum, né? Em termos de turismo. Mas você não reconhece, inclusive, no valor atribuído àquele artesanato que está por trás dele. Né? Então, por exemplo, a cerâmica terena, Caduel, que tem vários elementos ali inseridos. Como que, para chegar ao barro, né, para poder fazer uma cerâmica, então tem um tempo também, né, climático para isso, o momento da queima também desse barro, toda a escultura que essa indígena faz, esses elementos, né, de traçado também, né, de cada etnia, tem a ver com uma simbologia de luta, de resistência desses povos, as cores, né, de cada
na peça, né, a cor vermelha, a cor preta, são ligados a alimentos ou elementos da natureza. Então, né? E o modo de saber fazer também é muito importante. O modo de saber fazer. Porque até uma coisa interessante, né, que nós detectamos numa pesquisa, então, por exemplo, no caso da cerâmica, né, e se vendia muito a cerâmica como artesanato, mas a gente observou que a cerâmica ela não era durável, né? Eu fiquei curioso, né? Falei, pô, mas, né, essas coisas enormes a gente usa e eles é muito frágil, né? E aí nós fomos pesquisar e percebemos o que tinha acontecido. A comunidade em dias tinha perdido, assim, todo o saber porque a durabilidade tem a ver com cozimento, né? Sim. E eles tinham perdido isso um pouco ao longo do tempo. Não se fazia mais o cozimento como se fazia antigamente. Então, ela ficava um objeto só de artesanato mesmo. Exato. Por exemplo, a chuva, né, também interrompe essa produção. Não é uma produção em série, lógico, mas interrompe também esse ciclo de produção de uma cerâmica, né? Chuvas muito intensas, por exemplo, né? Que esse barro precisa secar para fazer o manuseio. Enfim, né? Então, assim, assim, tudo está ligado, né, com essa conexão com o território, com o natural, né, Nuslim? Por isso que práticas de agrofloresta, né, que os assentamentos vêm fazendo, agroecologia. Você falou, nós falamos da cerâmica aí, né? E o que mais que o Projeto Buraca levanta, assim, como uma coisa de destaque? Sei lá, destaque não, que as comunidades fazem, por exemplo. Então, no caso das indígenas, né, são 3 aldeias, né, que a gente fez um envolvimento mais profícuo, assim, de diálogo. Então, a aldeia Cachoeirinha e a Babaçu, que trabalha com cestarias, né, em termos de artesanato, e a cerâmica terena. Também eles fazem alguns pratos, né, típicos da própria culinária deles, mas especialmente o rihi, né, que vem aí de encontro um pouco a esse saber do alimento da mandioca, né, e como que esse alimento está conectado, no caso, com os indígenas. O que é o rihi? É o que, basicamente? Ele é como se fosse um bolo salgado, vamos dizer assim, feito à base de mandioca, e eles envolvem na palha, né, para simbolizar, para ficar esteticamente. No nosso paladar, né, mais colonizado, assim, a gente não percebe muito, assim, um sabor atenuante porque também eles não utilizam de muitos temperos, né, coisas nesse sentido. Pode até sofrer influências, né? Eu me lembro que quando eu experimentei o riqui, falei assim, nossa, uma linguicinha ficaria boa, tal. Mas tudo isso tem a ver com o contexto deles, né? Então, como que surge também esse alimento, no caso é a mandioca, né? Que é a produção que os indígenas têm muito aqui no caso. Agora, nos assentamentos, né? E no caso dos ribeirinhos, que a gente teve uma surpresa interessante, né? São 2 assentamentos que a gente faz esse trabalho de diálogo, o assentamento Bandeirantes e o assentamento Tupãbaê. E nos 2 assentamentos, uma outra surpresa são as lideranças femininas, nesse contexto de permanência desses territórios, de conexão, né, com esses ativos. Então, a gente teve a surpresa aí de reconhecer esses frutos nativos, né, esses alimentos nativos como o baru, o jatobá, a bocaiúva sendo utilizados por essas comunidades para produção de compotas, né, artesanais aí. O queijo de búfalo também no assentamento Tupãbaê, que foi um reconhecimento aí interessante nosso. Os bolos, né, e sucos que essas mulheres fazem com esses ativos, né? Acho que esses são alguns assim que eu lembro. Tudo ligado aos frutos, né? No assentamento Tupãbaê tem um outro elemento interessante dessa mobilização das mulheres, né? Focado aí um pouco nessa questão do empreendedorismo. Elas estão fazendo produção de sabonetes artesanais, utilizando especiarias dos frutos nativos. Então, elas estão já fazendo um diálogo com algumas pousadas, né? Porque teve uma lei recente também lá no município de Miranda,
fomentando e regulamentando essa prática, né, de produção de sabonete artesanal. E eu comprei, né, alguns, na última visita que eu fui, a gente comprou alguns desses sabonetes, já tem um molde também mais específico, eles têm miniaturas para os hotéis, né, e maiores para poder vender em feiras locais. E a composição de cada um deles, né, está ligado a essas especiarias dos frutos nativos do Cerrado e do Pantanal. Agora, então, vamos tentar compilar, compilar, né? O território que a gente está falando, né? Então, nós estamos falando do Pantanal Sul, mas também estamos falando do seu entorno, né? O seu entorno, a gente pode aí pegar uma área até o Pantanal Alto, o Cerrado que você está falando, é onde o Projeto Buraca atua. E nós estamos falando de comunidades indígenas, nós estamos falando de quilombolas. Não, nesse daí da Bruaca é indígenas, ribeirinhos e assentamentos. Então, isso. Esses três, por exemplo, para as pessoas entenderem, né, que existe o Pantanal, as grandes fazendas e os locais que são o local de turismo, de visitação. Essas três, as indígenas, assentamentos, ribeirinhos, elas não são muito visitadas por uma demanda mais massiva, vamos dizer assim. Mas, tudo isso que você está falando, ela alimenta toda a cadeia do turismo com essas iniciativas, né? Ela alimenta. E aí, agora, assim, por exemplo, num assentamento, um dos assentamentos, a gente, por ele estar localizado próximo à BR, né, acho que é a BR-262, ele tem essa potencialidade logística, né, e também um assentamento possível de visitação, porque eles têm, essa comunidade teve, durante esse tempo, a conquista de uma cozinha, né, enfim, esses instrumentos aí de uma cozinha, né, para elas estarem produzindo, né, esses subprodutos. Então, qual que é a potencialidade que a gente viu? A possibilidade de acolher um grupo pequeno de visitantes para conhecer a história dessa associação, né, de assentadas, usufruir de um café da tarde baseado nesses alimentos da sociobiodiversidade, conhecer o local de produção desses alimentos. E esse assentamento aí do Bandeirantes, por exemplo, elas também são apicultoras, então elas produzem o mel, né, da aroeira e vendem também esse mel conectada aí com uma dessas instituições do terceiro setor, que é a ECOA, que faz um trabalho Nesses assentamentos já existe uma iniciativa para poder levar a visitação? Ainda não, mas elas têm todo um estímulo e um interesse de poder acolher, né, grupos de visitantes, que são esses que você falou, que já transitam por pousadas, né, as pantaneiras, que estão aí nessa rota de ou para Corumbá ou para Bonito, mas que poderiam estar conhecendo essa especificidade, né, cultural, vamos dizer assim, fazendo uma visitação ao assentamento, compreendendo um pouco essas práticas de educação ambiental, experimentando alimentos à base de frutos locais e de alimentos da agricultura familiar. Então, a ideia é conhecer essa produção do mel, né, de abelhas nativas aqui do Pantanal e também levar esses produtos, né, Noslinha, que os assentamentos, de modo geral, eles ainda têm um pouco esses desafios das legalizações, né, baseado em selos, né, para poder fazer esse transporte fora. Regulamentar, né, a produção, Isso, regulamentar. Agora, a visitação existe. Não existe, por exemplo, o pernoite e tal, mas essa visitação de um dia, de comprar os produtos, isso no assentamento não. O que existe é a comercialização e exposição desses produtos nas feiras locais, né? E essa mobilização que a gente está fazendo, né, com alguns desses parceiros, pousadas, né, coisas nesse sentido, de que esses produtos possam estar expostos, né, nesses locais. Primeiramente, no caso dos assentamentos, né, porque o artesanato você já até tem, né?
Mas no caso dos assentamentos, a utilização do queijo de búfalo, por exemplo, no café da manhã das pousadas, esses sabonetes estarem inseridos, né, nos quartos e faz um convite, né, a conhecer o assentamento Tupãbaê, por exemplo, né? Então, esse tem sido ainda muito tímido nesse contexto, né? No caso dos indígenas, a gente teve a primeira visitação experimental, né, na aldeia Babaçu, que também é uma aldeia assim, que o território já está legalizado para visitação, né? Então, todo esse processo de FUNAI, enfim, né, que envolve aí as características dele, está autorizado. Então, é uma aldeia também próximo, né, ao município, assim, a região central de Miranda. Então, em termos de logística, ela é bem acessível, né, a aldeia Babaçu. Então, a gente fez uma primeira experiência, né, de visita nessa aldeia, com apresentação de dança, né, das indígenas, um pouco, né, da conversa com o cacique, né, para entender aquele contexto, a língua materna deles, né, e a prova do Riri, que foi a exposição de grafismo e do artesanato como um todo. Agora, né? uma pergunta, curiosidade aqui da minha. Você trabalha aí com esses três, né? Os indígenas, o assentamento e os ribeirinhos. Historicamente, no turismo do Pantanal, os ribeirinhos sempre foram pauta, vamos dizer assim, porque eles foram os que, ou ainda são os que têm mais contato com o turista do dia a dia, desde os pescadores até hoje o ecoturista, né? Sim. Imagino que o povo das aldeias são mais isolados, historicamente, e também os assentamentos, por tudo isso. Desses três, vamos dizer assim, culturalmente falando, desses três, vou colocar três povos, o ribeirinho, ele é o mais, não sei se é o termo, é difícil de trabalhar, ou não desenvolve tanto essas práticas como os assentamentos indígenas? Eu acho que as condições de vida deles também são bem vulnerável, né, Noslim? E eles têm uma ligação direta com o turismo. Então, isso deixa, né, mais vulnerável? Deixa mais vulnerável. Não deveria, né, ser o contrário, eles serem mais proativos de apresentar os sabores, os Exatamente. Por isso que, diante até depois que veio a lei, né, da cota zero, alguns desses pescadores, por exemplo, como a dona Nilza, se viu prejudicada nesse projeto, né, nesse percurso da pesca aí, e ela começou a partir, né, para outras iniciativas como a da produção do mel. Então, assim, ela não deixou, ou eles não deixaram de serem pescadores, mas por conta, né, também das condições, né, do próprio ambiente, dessas relações com esse turismo, né, também que podemos considerar um pouco predatório, né? Mas ela viu essa potencialidade no manejo do mel. Então, ela vem se especializando como apicultora do mel, só que eles têm dificuldade, por exemplo, nessas questões legais que eu te falei de certificação, de IG, por exemplo, e aí alguns atores externos estão entrando nessa iniciativa de ajudá-los, mas do escoamento desse produto. Né? Então, assim, se eles têm a dificuldade de escoar esses produtos que eles estão, né, de certa maneira, produzindo tal, como que você vai também trabalhar com a visitação, né, nessas localidades? Até porque as condições estruturais desses espaços, elas são bem ruins, né? Eu digo isso porque na questão do ribeirinho a gente vê há muito tempo, né? Projetos preocupados com comunidades ribeirinhas, principalmente depois da cota zero, que vem o Pesca e Solte. Um relato interessante, né, como no Pantanal mudou um pouco essa cultura há muito tempo. Então, os hotéis pousadas que trabalhavam com pesca, ao mudar, ao entrar a cota zero, aí a pessoa vai procurar outros destinos de pesca e tudo mais, o Pantanal volta um pouquinho para o olhar do ecoturista, vamos dizer assim. E existe muitos relatos de como isso melhorou, vamos dizer assim, o comportamento dessas comunidades ribeirinhas que trabalhavam com pesca, porque como era uma pesca predatória, né, então ele era facilmente envolvido com aquela situação de ter uma pesca predatória. E hoje, essas iniciativas, achei que eram mais divulgadas, né, não sei se citou um caso, mas achei que existiam mais iniciativas
como essa que você citou agora. Tem um pescador, que é o Nadir, né, que ele propõe esse passeio contemplativo no Rio Salobra até o Rio Miranda. Então, vamos dizer, é uma oferta que, a princípio, você não tinha, né, para esse turista, e sendo conduzido da organização até o final por um pescador, né? Você sempre, no contexto do turismo de base comunitária, eu acho que esse diferencial é que, assim, a gestão desses atrativos serem liderados pelas comunidades e não por agências, né, ou por outras instituições. Então, acho que esse é um ganho que está em movimento ainda, né? Esse artesanato também do ribeirinho é aquela história de ficar exposto sempre em locais bonitos, né? O nosso estímulo é que as pessoas conheçam onde que é essa produção de tecelagem, né, desses sapicuás, né, feito por esses ribeirinhos do Salobra. Então, a gente não tinha essa visitação, a gente tinha a visitação lá no Salobra era ou para pesca ou para você, naqueles espaços mais estruturados, almoçar, né, e nos restaurantes à base de peixe. Isso ainda é fomentado, mas a visitação a essas comunidades, não. Então, assim, como que você vai propiciar uma geração de renda e mais autonomia dessas comunidades se elas não são protagonistas dos próprios produtos que elas estão ofertando nesse espaço, né? Então, no contexto da Bruaca, né, essa comunidade de Salobra é para visitação desse artesanato lá no espaço deles, porque, por exemplo, eles também produzem sorvete à base de alimentos dos frutos, né? E esse sorvete está escondidinho lá na comunidade deles, né? Então, também estimular essa questão e conhecer esse manejo do mel por esses pescadores, né? Porque eles contam todo, assim, a dona Nilza, ela conta para nós, assim, essas peculiaridades do envolvimento com o meio ambiente para dar o mel, né? Assim, as etapas, né? O que é necessário o Pantanal estar vivo para que essas abelhas polinizem e dê o mel. E ela tem o subproduto do mel também, o própolis, né? E o extrato de própolis também. O favo de mel, desculpa, e o extrato de própolis também que ela produz. Então, assim, no turismo com base comunitária também, é interessante essa diversidade de ofertas, por exemplo, diversidade, você citou um passeio, uma produção de mel. Então, quanto mais pequenos subprodutos tiverem, mais fortalecido vai ter essa mais comunidade. Fortalecido. O desafio da Bruaca é que mexe com 3 comunidades distintas, né? Mas que são ofertas de vivências culturais diversas, que é a indígena, a ribeirinha e o de assentados, né? Então, você está, assim, formando um portfólio, né, de oferta cultural, turística, de vivências, né? E que essas vivências, né, além de você, assim, aprender com esses saberes, você também levar esses produtos, né? Ou por meio de uma compota, ou por meio de um mel, ou é um artesanato indígena, né? Além da vivência naquele espaço. Então essa assim, é a proposição. Vou fazer uma analogia aqui com nós, somos da área de turismo, falando muito de sistema turístico. Então, vamos supor, o turismo de base comunitária seria um microsistemazinho, né? Vamos dizer assim, ali funcionando, né? Isso. E qual é o maior desafio daí? Por exemplo, eu imagino que criar produtos através da culinária, do artesanato, iniciativas de passeio, não seja muito difícil. É uma questão mais organizacional. O desafio mais, o que é? É a gestão em si? Eu acredito que, assim, no meu conhecimento, trabalhando com esse projeto, é a gestão, né? A gestão e assim, a autonomia dessas comunidades mesmo. Mas você fala a gestão pública em si ou não? Não, a gestão interna, assim, a gestão... Mas o apoio governamental tem, assim, dos municípios, do estado? Olha, eu percebo um apoio municipal forte nas questões indígenas, né? Esse cenário mudou bastante, né? Então, lá em Miranda tem apoio, né, de vereadores, né, do próprio governo municipal para as questões indígenas. Não sei falar com propriedade, mas nas outras categorias de comunidades, eu acho que esse envolvimento não é tão profícuo e eficiente, né? Não sei se com as comunidades indígenas, porque elas vêm, né, através do Ministério dos Povos, né?
elas vêm se mostrando aí nessa importância. Em termos de Estado, né, no contexto do turismo, eu acho que está sendo feito um trabalho bem tímido ainda, né? Mas eu vejo alguns representantes da Funditur já reconhecendo, né, essas potencialidades e tentando trabalhar nessa perspectiva de ampliar essa oferta, né? Mas é o que eu estou te falando, né, Noslin? Eu acho assim, interferências de agentes externos existem muitos, mas o que precisa é que essas comunidades, elas organizem essa oferta, da maneira como elas pensam que deve ser conduzida, né? Inclusive comercializada, né? Então, na minha perspectiva, eu acho que esse é um grande desafio. E por envolver comunidades tradicionais, no nosso contexto do Pantanal, toda interferência climática esses povos sofrem. Então, eu fui interrompida 2 vezes de fazer uma visita aos ribeirinhos, principalmente a comunidade do Apiário Flor de Camalote, porque eles passaram por períodos de incêndio, né? Onde eles estavam envolvidos em brigadas, né? Eles perderam caixas, né, de mel, não sei como é que fala muito bem, mas eles perderam essas caixas. Então, para reestruturar tudo isso, né, eu vejo como um grande desafio a perspectiva ambiental também, né? Esses dias saiu também uma entrevista, né, do pessoal da ECOA, aqui falando de uma novidade, né, e um desafio que é esse deslocamento climático. E o que é esse deslocamento climático no contexto do Pantanal? É o deslocamento dessas comunidades do seu território. Então, Pantanal, historicamente, a gente falava assim, o pessoal vive num território alagado, hoje a gente está vendo um outro cenário. É um outro cenário. Bem, professora Patrícia, queria agradecer por toda essa explicação que nos deu sobre vários assuntos aí e desejar sucesso ao projeto Buraca, né, que possa desenvolver e organizar essas comunidades para o turismo aí de base comunitária. Sim. Ok? Obrigado. Eu que agradeço, Noslin, pela possibilidade aí de compartilhar e que a gente possa aí ter, né, por meio da Bruaca, né, e outras iniciativas, inserir no mapa turístico nosso, primeiro, a visibilidade desses povos diversos do nosso estado e permitir aí que a Bruaca venha a ser aí uma oferta de turismo de base comunitária aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Muito obrigada a todos. Obrigado a todos vocês e até o nosso próximo episódio.